Olá, investidores, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre o KNCR11, vamos continuar essa análise, né, e ver o que mais pode impactar o retorno dos seus investimentos no futuro. Vamos olhar três perspectivas, tá, nesse vídeo. Primeiro vamos falar sobre o cenário do setor imobiliário, depois a gente fala sobre a relação risco-retorno desse investimento, por fim, alguns pontos de atenção que você deve ter ao investir nesse fundo. Para começar, vamos falar sobre o cenário do mercado imobiliário, né? Eu já queria aqui que você desse uma olhadinha nesse gráfico aqui, que mostra o desempenho do setor nos últimos 20 anos, para entender que o setor imobiliário brasileiro ele passa por vários altos e baixos ao longo desse período. Depois de um período de forte queda, né, de 2014 até 2016, por conta de um monte de escândalo, né, de corrupção, de grandes incorporadoras nacionais que a gente passou, a partir de 2017 o setor começa a se recuperar, mas desde 2022, claro, passando por um períodozinho ali do Covid, né, desde 2022 foi iniciada uma trajetória de alta da Selic que acabou encarecendo muito o crédito, desacelera a demanda por financiamento imobiliário, principalmente o que a gente chama de médio e alto padrão, né? Isso arrefece a demanda, né? O mercado hoje ainda se sustenta, né, com um segmento como um todo, principalmente no segmento de habitação popular, o Minha Casa Minha Vida, né? Mas o mercado ainda enfrenta alguns desafios, né? Custo financeiro elevado, né, com conta dos juros altos, custo de matéria-prima, de insumos elevados, uma lenta recuperação econômica, né, desestimula a demanda. A questão, porém, é a gente pensar se esse crescimento ele já chegou no seu limite, né? Ou se porventura tem capacidade de crescer mais um pouco. Com tanta oscilação assim, a grande questão a ser pensada talvez seja, antes de investir num mercado como esse, é se realmente vale a pena, né, para você assumir um risco de um setor que vem passando por tanta oscilação, né? O ganho a mais de taxa com o KNCR11, ele é suficiente para você, para cobrir esse risco dessa oscilação toda, com toda essa perspectiva que a gente não sabe o que vai acontecer no setor? Mesmo com toda a diversificação de ativos que o fundo faz, a gente sabe que ele não está imune, né, a certas dificuldades, como essas do setor que a gente viu. Pensando um pouco nessa lógica, né, para a gente avaliar se vale a pena mesmo tomar esse risco, vamos entender como é que funciona a relação risco-retorno desse investimento. Um conceito importante na análise a gente chama de prêmio de risco, né, ou spread. O que é isso? Representa a diferença da remuneração de um título privado comparado a um título público, que é um título livre de risco. Em bom português, né, o que é o spread? O que é esse prêmio de risco? Ou seja, é o quanto que você ganha mais por arriscar o seu dinheiro. Ou seja, ao invés de botar o seu dinheiro em investimento totalmente livre de risco, você arriscar, né, botando um investimento que tenha um risco aí maior. Bom, esse valor que você ganha a mais, ele tem que compensar o seu risco, porque senão não faz sentido. Quando os juros estavam baixos, o cenário econômico estava mais estável, qualquer coisa é coisa, né? Os investidores se contentavam com um retorno pequeno, né? Qualquer prêmio de risco pode ser pequenininho que já tá valendo, porque era tudo menos arriscado, né? Tava tudo mais estável. A partir de 22, com o aumento dos juros, o jogo vira, né? A situação muda, porque a economia começa a desacelerar, aumenta risco de calote. Isso faz com que os investidores exijam um retorno cada vez maior, resulta em spread cada vez mais alto. Hoje a gente está num processo, né, de um ciclo de alta de juros, aparentemente, né, o que aponta para um crescimento futuro desses prêmios de risco, né, desses spreads, que tendem a ficar maiores. Por ser um fundo que acompanha o CDI, o KNCR11 ele tende a se beneficiar em períodos de alta de juros, porque o rendimento dele acaba aumentando proporcionalmente, né? O CDI segue a Selic, né, vamos lembrar disso. Mas se houver uma queda expressiva no CDI, por algum motivo, o retorno do fundo também pode diminuir. Conclusão dessa história toda é que no cenário atual que a gente está passando, um ciclo de aumento da taxa de juros, pode ser interessante para os seus ganhos, né, com o KNCR11. Até porque, historicamente, quando um ciclo de alta de juros inicia no país, ele tende a demorar um tempinho para ser interrompido, né? Então a gente tende a perdurar mais um bocadinho aí. Agora, um ponto de atenção para concluir essa discussão toda, a gente vale destacar aqui alguns aspectos, tá? Sobre a dinâmica, a prática do fundo. Saindo agora da parte analítica que a gente estava antes. Quando você entra na oferta, a cota adquirida passa por um período de inconversibilidade. O que é isso? É um período em que ela é um recibo de subscrição, ou seja, ela ainda não se transformou em uma cota integral do fundo. Durante esse tempo, o ativo ele não pode ser vendido, né? E o processo pode levar, às vezes, até 6 meses, 180 dias. Embora, né, esse processo normalmente costume durar menos de um mês, tá? Bom, até lá, o rendimento fica temporariamente atrelado ao CDI, paradinho ali, e isso passa a fazer parte efetiva do fundo quando a cota ela se transforma oficialmente numa cota do fundo do KNCR11, tá? Consideração importante, antes de entrar nessa oferta então, é que você pode comprar esse ativo no mercado secundário. Então, se você encontrar o KNCR11 no mercado a um preço abaixo do valor da oferta, pode não fazer sentido participar dessa oferta, por lógica. Hoje, tá? Essa oferta ela é sendo lançada por um preço de R$ 103,52 por cota.
No secundário, essa cota tem sido negociada nos últimos meses aí entre R$102 e R$104. Um valor razoável, né, comparado com a oferta ali, tá bem coerente ali com o valor da oferta. Ou seja, aparentemente, essa nova emissão pode ser interessante para quem espera ter uma conservação do seu patrimônio ao longo do tempo. Para fechar, pessoal, espero então que vocês tenham entendido como é que funciona o KNCR11, que vocês tenham curtido essa sequência de vídeos aqui explicando o fundo para vocês e as implicações do setor, né, do cenário macro, pondere isso tudo. Se você se interessou, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda sua carteira pra gente que a gente vê se esse ativo efetivamente faz sentido para a sua estratégia de investimento, sempre dando uma opinião imparcial, a sua segunda opinião. Até mais!